Olá, como vai? Eu sou o arquiteto Eduardo Faust, sou especialista em arquitetura sacra e estou começando aí uma série de vídeos para tentar passar algumas reflexões, algumas pesquisas que eu tenho feito ao longo desses anos de trabalho na área, né? E grande parte dessas pesquisas acabam se perdendo, eu não tenho tempo para escrever e tal. Vamos ver se em formato de vídeo a coisa vai para frente, eu posso passar para vocês. O tema de hoje é quem construiu a minha igreja. Quem construiu aquela igreja da minha cidade, que todo mundo gosta tanto, que é símbolo da cidade muitas vezes. E antes, para entender um pouco esse tema, eu queria contar uma historinha de como eu cheguei aí. Quando eu fui contratado para projetar o presbitério da igreja São Bonifácio em Indaial, Santa Catarina, eu fui, como sempre, até lá para dar uma olhada na igreja, para conversar e tal. A gente sempre espera, as igrejas, a maioria das igrejas no Brasil são igrejas com arquitetura feia, digamos, quase sem arquitetura, porque foram feitas de forma rápida, de forma sem nenhum recurso, sem nenhum profissional, sem um desenho mesmo. Foi feita com muita dificuldade em bairros ou em regiões que cresceram muito rápido e não tiveram tempo para fazer esse planejamento. Ao contrário de alguns centros de cidade que tiveram tempo e dinheiro para fazer esse planejamento. E nesse caso, esse bairro teve esse tempo de planejamento porque a arquitetura era boa, uma arquitetura que nitidamente tinha um projeto. Era um neogótico pequeno, uma capela pequena, na capela, a igreja, né? Mas a gente, se você é da igreja, você sabe que a gente tem um vício de chamar a igreja que não é a igreja matriz de capela, mas é uma igreja. Quando eu comecei a projetar esse presbitério, eu resolvi fazer aquele processo que eu já fiz outras vezes, numa igreja em Gaspar, Santa Catarina, outra igreja em São Paulo, em Moema, de tentar entrar na cabeça do arquiteto que trabalhou lá antes e dar continuidade ao trabalho dele. Eu quis continuar com a ideia dele de enfatizar, fazer uma releitura da arquitetura gótica. Essa que está na tela, um projeto simples, bem simples, mas o mais importante foi que eu encontrei o arquiteto ao qual eu resolvi dar continuidade ao trabalho, que era um tal de Simon Granlich. Indo atrás de quem era este tal de Simon Granlich, descobri a princípio que realmente ele era um desconhecido, um arquiteto teuto brasileiro, que a única coisa que se conhece dele, a única foto é uma foto do CREA. Provavelmente ele veio para o Brasil para isso, para construir. Ele veio em 1927 e trabalhou aqui até a sua morte, 68. Mas esse período em que ele trabalhou, ele fez gigantescas igrejas importantíssimas, na verdade. Até poderia dizer que as mais importantes igrejas do primeiro, da primeira metade do século XX, no sul do Brasil, no sul, até mais especificamente Santa Catarina, mas no sul do Brasil, que ele trabalhou também bastante no Rio Grande do Sul, ele assina a autoria de muitas igrejas importantes. Algumas igrejas que ele projetou, que ele tem uma lista grande, essa lista aqui, eu dou ênfase a uma das primeiras, que é a prova de que ele veio para cá para isso, para construir, porque ele já começou direto fazendo a igreja catedral de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e é uma igreja neogótica de escala muito grande, e seguiu fazendo obras neogóticas importantes, como também a igreja de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul também, e depois mudando para muitos estilos diferentes, né? Ele trabalhou ele é autor da igreja de Itajaí, a matriz de Gaspar, a catedral de Rio do Sul, o santuário de Azambuja, aquela lista grande que eu mostrei para vocês. Quer dizer, quem é daí, principalmente quem é dessas cidades, obviamente conhece bem essas igrejas, e quem é da igreja sabe da importância dessas igrejas, o quanto que elas são bem cuidadas, digamos, e são famosas por serem igrejas que dão bastante orgulho para os sacerdotes que lá estão. Ele tem um exemplo de uma igreja que é
que é Art Deco, que é a igreja de São Bento do Sul. E o interessante foi que essa igreja foi reproduzida na cidade de Antônio Carlos, Santa Catarina também, assim como São Bento do Sul é Santa Catarina, né? E na cidade do Paraná, a Catedral São José, em Campo Mourão, também é a mesma igreja, a mesmíssima igreja. Impossível não lembrar das 4 principais catedrais góticas lá da França, né? Reims, Amiens, Paris e Chartres, que todo mundo faz confusão, acha que uma é a outra e tal, pela proximidade da linguagem delas. Tende a entender um pouco essa parte da autoria e de como de não perder o valor artístico de uma obra pelo fato de ela ser uma cópia feita pelo mesmo autor, não foi um plágio, né? Uma cópia. Digamos, isso aí nos chama para várias reflexões. Porque, se pensarmos em questão de autor, nós temos aí um grande abismo entre antes do Renascimento e depois do Renascimento, né? Do século XVI. Porque antes disso, grande parte dessas igrejas, aproveitando o gancho aí dessas catedrais góticas, pouco sabemos sobre os autores delas. Eu tenho de cabeça, assim, alguns que eu conheço são só de obras gigantescas ou alguns que tiveram a sorte de aparecer em algumas historinhas. Por exemplo, Antônio de Trales e Isidoro de Mileto são dois que conseguem aparecer na história por ter feito a Santa Sofia em Istambul, né? Que era, imagina, era a igreja mais importante de todo o Império Romano do Oriente, quer dizer, do Império Bizantino. A gente sabe quem fez essa igreja, mas não sabe toda uma gama gigantesca de igrejas paleocristãs do começo do românico aí desse mesmo período, né? E até do românico que veio na sequência, poucas linhas. A mesma coisa se pular mais para frente, já para o século XII, a gente tem 12 e 13, né? Tem esses como o Abade Suger, que aparece o nome dele porque ele era o abade, ele era quase um político, ele era uma pessoa super influente e também era mestre de obras. Então, o Abade Suger, ele fez a primeira igreja gótica, que é a de Saint-Denis, né? que na época que ele fez, inclusive, outra questão que dá para conversar, na época ele chamou de moderna, né? Não de gótico, obviamente. Gótico é uma nomenclatura bem moderna, bem nova, né? E tem também o Guilherme de Sens, que é Sens, né, que se fala, mas ele que depois foi para Inglaterra e levou da cidade de Sens na França, ele levou o conhecimento dessa arquitetura gótica para lá e tem lá umas linhas sobre a história dele. Mas quando chegamos no Renascimento, aí Borromini, Brunelleschi, ou quando passamos já para o Barroco ainda com influências como Christopher Wren, aí ele já tem ele já aparece como um grande autor, tanto que, imagina, Christopher Wren está enterrado sob a Catedral St. Paul em Londres, até com aquele famoso epitáfio que se você quer ver uma grande obra, olhe ao seu redor, né? Então, quer dizer, olha o nível de como ele já era um autor aclamado, digamos. E é interessante que isso a gente está falando da Europa, né? Quer dizer, todo o berço da arquitetura sacra está todo lá. Então, quando nós viemos para o Brasil do final do século XIX e começo do século XX, é como se retomarmos esse pré-renascimento, quando vemos um cara como Simon Grandlich. E claro que quando falamos do Brasil, pré-modernismo, né, que no modernismo temos grandes autores que são muito estudados, mas antes disso nós ficamos com Alexandrinho, Mestre Ataíde e um autor aqui e outro lá. Eles não são, não existe uma vasta, nós entramos nessa mesma incógnita dos pré-renascentistas lá na Europa. Até há pouco tempo teve esse resgate, né, do Tebas, que era um arquiteto escravizado que contribuiu para o período colonial em São Paulo, né, e que agora foi justamente
colocado de volta, resgatado na história, né? Que é um pouco esse caso do Simon Granlish, que ele está sendo resgatado pela Universidade de Blumenau, que já fez uma exposição sobre ele, a FURB, e duas historiadoras que eu encontrei que já escreveram sobre ele, Angelina Wittmann e a Thaís Fagundes. Thaís Fagundes, inclusive, se eu entendi bem, é um doutorado que ela está terminando, acabou de terminar, quer dizer, logo poderemos dar uma olhada. Mas o que eu já consegui pesquisar é que realmente pouco se sabe, né, da vida dele. Mas com certeza aparecerão muitas obras novas que são do Simon Granlish que a gente não sabe ainda. E essa questão da falta de uma identidade pós-moderna, de criar o seu próprio estilo, de você ter a sua própria linguagem, nos dá uma reflexão sobre, será que esses arquitetos não eram mais livres pelo fato de poder transitar em estilos tão distantes como Simon Granlish fazia, de poder resolver, não, aqui na frente eu vou fazer uma colunata, essa igreja não vai ter arcos, vai ser quase uma arquitetura grega, essa vai ser Art Deco, será que não tinha mais liberdade para montar um projeto do que hoje alguém que fica preso a uma arquitetura limpa, modernista, quer dizer, herdeira do modernismo, claro, já pós-moderna, mas até a questão sobre, quer dizer, construir 3 igrejas idênticas, sendo que para a cidade as 3 igrejas se tornaram 3 monumentos, três símbolos das cidades. A igreja do Simon Granlish, ela é símbolo das 3 cidades onde ela está. Elas mostram um pouco sobre a forma diferente que se pensava, né, no pós-modernismo, não é nem modernismo. O modernismo ainda tinha muito de criar 5 pontos do modernismo e o prédio de escritórios que eram uns iguais aos outros e não tinha problema. Quer dizer, hoje em dia, não sei se Brasília seria projetado com os ministérios todos iguais, né? Provavelmente seria, se fosse no pós-modernismo, acho que cada um seria uma arquitetura diferente, seria dado para um arquiteto diferente. Não sei se isso caberia num pensamento mais como hoje. Mas o interessante também é que quando a gente traz isso para a igreja, uma coisa básica quando nós projetamos, ou melhor, a gente é muito pequeno perto do legado da igreja, né? Nós sempre tentamos fazer, um arquiteto que trabalha com a igreja deve tentar fazer o melhor, não o que está dentro de um cânone que você criou para você mesmo. Então, nesse caso, por exemplo, eu poderia entrar lá e fazer um projeto autoral, digamos assim, um projeto que tivesse uma ruptura com a linguagem que tinha lá. E a gente sabe que a gente tem todas as desculpas, todos os conceitos já foram criados sobre ruptura, né? Sobre, se pegar a própria intervenção, a famosa, né, intervenção do Paulo Mendes da Rocha na Pinacoteca, né, de fazer o contraste absoluto. Então, veja como o contraste enfatiza o antigo e dá não concorre com o antigo, porque não tinha como concorrer, porque o antigo era muito bonito. E até valorizando o antigo, não fazendo igual muitos arquitetos modernistas que desdenhavam desse antigo, poderia ter sido feito isso, mas na arquitetura sacra nós temos que realmente não ter exatamente uma linha a ser seguida pré-estabelecida, né? Cada caso tem que respeitar até porque eu seria muito frustrado um arquiteto que tentasse impor a sua ideia na igreja, porque é um projeto feito sob muitas mãos, quer dizer, tem que aprovar a comunidade, tem que o padre aprovar o pároco e tem o bispo que aprovar. Isso o básico, né? Isso assim, pegando um projeto pequeno. Imagina, por exemplo, como esse projeto aí de Indaial. Agora você imagina um projeto de um santuário, por exemplo, que o clero inteiro vai olhar e vai passar pelo clero inteiro, ou o projeto de uma catedral também passa pelo clero inteiro. Bem, eu fico por aqui, muito obrigado. Não esqueça de dar uma olhada aqui nesses canais. E não se esqueça que vai ter uma segunda parte sobre o Simon Granlish, que eu vou falar sobre a vitória do modernismo sobre ele, e sobre outros arquitetos, sobre o trem que atropelou eles, o trem chamado modernismo que atropelou eles, tá bom?
Obrigado, hein? Grande abraço.